Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com o vídeo Porto, uma cidade barroca. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ter um vídeo muito especial. Hoje vamos ter um vídeo que foi escolhido pelos patronos do nosso canal, pelos membros do Clube Criarte. Os membros do Clube Criarte são eles que patrocinam os vídeos aqui do Criarte. E para ser membro basta vocês clicarem numa caixinha que aparece por baixo de todos os vídeos, ao lado do botão de subscrever, aparece um botãozinho a dizer ser membro. E ser membro do Clube Criarte dá-vos algumas vantagens. Uma delas é escolher alguns vídeos. A todos os meses temos uma enquete e essa enquete, depois o resultado dessa enquete, é então transformada no vídeo que os nossos membros preferem. E este vídeo é resultado de uma enquete e é exatamente acerca do Porto. Nós temos estado a falar acerca do barroco em Portugal e o Porto é uma cidade barroca, é a cidade mais barroca do país. No Porto ficam os monumentos mais impressionantes do barroco joanino e das outras fases do barroco. E hoje vamos fazer uma pequena visita pela cidade do Porto e eu vou-vos falar um pedacinho de cada monumento, assim dos mais famosos monumentos barrocos da cidade. E para começarmos a falar de barroco no Porto, temos que falar deste senhor, que é o Nicolau Nasoni. O Nicolau Nasoni nasceu em 1691 na Toscânia, mas mudou-se para a cidade do Porto em 1725. Nasoni veio para o Porto porque tinha uma encomenda para pintar a Capela Mor e nunca mais saiu da cidade. Ele adorava a cidade e a cidade, por sua vez, adorava. Ele trazia muitas influências do barroco italiano, do dramatismo do barroco italiano e as suas pinturas fizeram um grande sucesso. Como ele, para além de ser pintor, também se destacava como arquiteto, os responsáveis pela sé do Porto decidiram fazer-lhe mais encomendas, desta vez já ao nível da arquitetura. Então pediram-lhe para projetar a escadaria que une o claustro ao piso superior da catedral. Quando Nasoni terminou, as pessoas ficaram muito satisfeitas e continuaram a pedir-lhe obras dentro da catedral. Dentre elas, a galeria lateral do edifício principal, o chafariz de São Miguel e o Anjo. Portanto, depois disto, o Nasoni passou a ser muito requisitado. E nós agora vamos então ver, um a um, alguns marcos da arquitetura barroca na cidade do Porto. Nesta primeira parte do vídeo acerca do Porto, vamos falar acerca das construções religiosas, tudo o que está ligado à religião. Depois vamos ter uma segunda parte com os edifícios civis. Vamos então começar por esta obra. Este é o Paço Episcopal. A sua construção original data do século XIII e aqui se celebrou o casamento de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. Ao longo dos séculos, o paço foi sendo alterado e restaurado, sendo a sua mais antiga imagem conhecida datada de 1673, do pintor italiano Pier Maria Baldi. Em 1734, Nicolau Nasoni projetou a reconstrução e as obras iniciaram-se em 1737 sob a orientação do arquiteto Miguel Francisco da Silva. As obras foram decorrendo durante quase um século e, ao fim de quase um século, os encarregados da obra estavam tão chateados que decidiram acabar a obra às pressas, o que infelizmente causou alguns danos ao plano original, àquele plano barroco do Nasoni. Muitas coisas foram alteradas para se concluir a obra e perdeu-se assim alguma das suas características originais. No entanto, continua a ser barroco e extremamente bonito. Este edifício é de planta regular, ou seja, desenvolve-se em torno de um pátio central com alçados regulares, dispostos em 3 andares de alturas distintas. Esta é uma técnica para vencer o desnível do terreno. A fachada principal é aberta por um arco pleno, ladeado por pilastras e rematada por um frontão guarnecido. No piso térreo, temos um portal em arco pleno com ombreiras da ordem rústica com ornamentação barroca, nomeadamente as volutas e os enrolamentos. Este piso é todo iluminado por 12 janelas de peitoril e por baixo destas 12 janelas temos outras 12 janelas com grades. No piso nobre destaca-se uma varanda de pedra muito ornamentada. A janela central exibe um frontão com as armas do bispo Dom Rafael de Mendonça. Nas fachadas laterais, mais simples, temos janelas ornadas. E vamos agora espreitar, só por um momento, o interior. O interior é antecedido por um vestíbulo abobadado com elementos arquitetónicos românicos de um românico tardio, vestígio de um edifício antigo que aqui se encontrava.
Temos também uma escadaria monumental com o lance central e 2 laterais, iluminada por um lanternim de influência neoclássica. Estivemos então a ver o Paço Episcopal, que é um edifício gigantesco, não há como não o ver quando se vai ao Porto, não é verdade? Vamos então agora fazer a análise de um outro monumento. Vamos agora falar daquele que é talvez o monumento mais conhecido da cidade do Porto. É um complexo que tem uma igreja e uma torre. Estou-vos a falar dos Clérigos. Este é o conjunto arquitetónico mais reconhecível e famoso da cidade. A igreja e a torre integram uma edificação do século XVIII de inspiração barroca. Localizado num desnível, foi projetado por Nicolau Nasoni, sob encomenda da Ordem dos Clérigos. O pedido consistia no projeto de uma igreja, enfermaria e torre sineira. Na altura de projetar este edifício, o Nicolau Nasoni usou características muito pouco comuns, muito pouco usadas ainda em Portugal. Ele vinha com aquela influência do dramatismo, não só na pintura, mas também na arquitetura. E o resultado foi este. No ano de 1732 as obras iniciaram-se, sendo responsável pela obra António Pereira, o entalhador Miguel Francisco da Silva e, numa última fase, o Manuel António de Sousa. Claro que as obras também foram bastante demoradas e só foram ser concluídas em 1750. Esta foi a primeira igreja em Portugal cuja planta é uma elipse. Outra característica é a galeria que circunda toda a nave, possibilitar a observação da igreja no seu todo. Várias janelas permitem a entrada de luz, o que realça o esplendor da talha dourada e contrasta com as cores do mármore. A cúpula ostenta o brasão de armas da Irmandade dos Clérigos. Este é em granito fingido e assenta em 6 pilastras, destacando-se 2 púlpitos e 2 grades, os exemplares de talha dourada e os 4 altares laterais, o Santíssimo Sacramento, a Nossa Senhora das Dores, Santo André Avelino e São Bento. Foram 16 anos de trabalho e em 1749 finalmente deram-se por encerradas as obras aqui na Igreja dos Clérigos. Mas a ampliação e outras decorações prolongaram as obras por longos anos. No fundo, a Capela-Mor tem uma forma oblonga, portanto é mais comprida do que larga, e aqui temos um altar de mármore e um retábulo de inspiração rococó com a imagem da padroeira Nossa Senhora da Assunção. A Capela-Mor é ladeada pelo cadeiral por 2 órgãos de tubos ibéricos. Falámos da igreja. Vamos agora olhar para a torre. A torre é mais um projeto de Nicolau Nasoni e iniciou-se em 1754. Em 1763, com a colocação da cruz de ferro no topo e também com a imagem de São Paulo no nicho sobre a porta, deu-se finalmente terminada a obra. Aqui temos o barroco mais espetacular do país. Um barroco teatral, um barroco muito dourado. É aquilo que os nossos olhos imediatamente reconhecem como a estética do barroco. A torre tem mais de 75 metros de altura e pode ser visitada subindo os 225 degraus. Para além da igreja e da torre, ainda faz parte deste complexo um museu que pode ser visitado livremente pelas pessoas. A igreja e a torre estão unidas pelas Casas da Irmandade, que desde 2014 funciona então como museu. A Casa da Irmandade dos Clérigos era destinada ao cotidiano da Irmandade, percorrendo-se a Casa do Despacho, a Sala do Cofre, o Cartório e a antiga enfermaria, percebemos que funciona muito bem como espaço expositivo. Aqui podemos apreciar escultura de vulto, pintura, orivesaria, que enaltecem a fé. E eu vou deixar o link aqui por baixo do nosso vídeo com a página oficial deste museu. Agora já vimos os clérigos, vamos então passar para mais uma obra. Esta é a Igreja da Misericórdia do Porto. Por ordem de um rei, Dom Manuel, nasceu no Porto a Confraria da Nossa Senhora da Misericórdia. Isto em 1502. Mas só um século mais tarde se inicia então a construção da igreja, que fica situada na Rua das Flores. Esta igreja foi terminada em 1590. Infelizmente, devido a alguns problemas estruturais, em 1748 a igreja teve que ser alvo de novas obras. Da antiga igreja fica a Capela-Mor, tudo o resto é um novo projeto. E para este novo projeto foi chamado então o Nicolau Nasoni. E ele apresentou isto. Na fachada, Nasoni tira partido da topografia de ruas estreitas e sinuosas de forma a maximizar o efeito e a importância da fachada. Nasoni aproveita o valor da luz e da sombra.
Portanto, a luz e a sombra são muito importantes no barroco. O Nasoni também era pintor e sabia melhor que ninguém tirar partido desta situação. Então o que ele faz é ele estudar a luz e estudar a sombra de modo a projetar a sua fachada de uma forma mais dramática, que chamasse mais a atenção. Isto é extremamente barroco e bem feito, é muito eficiente e Nasoni realmente fez isso muito bem. Nós temos aqui, na verdade, uma fachada simples, cujo esquema de 2 andares nos lembra aquele usado na Igreja dos Clérigos. No entanto, aqui, apesar do estilo ser inconfundivelmente barroco, já percebemos linhas finas e sinuosas, uma influência do rococó. O rococó está muito presente no barroco português, porque é um barroco tardio que se estendeu durante muito tempo. Então, enquanto ainda estávamos em pleno barroco, já existia o rococó a chegar a Portugal e muitas vezes mistura-se. Também se mistura muito com o neoclássico, sob a influência dos franceses e dos alemães. Portanto, há aqui uma mistura de muita coisa. Já no interior temos um gosto mais neoclássico, com apontamentos rococó. O retábulo original é uma obra do final do século XVI, de Diogo Teixeira, que desapareceu, restando apenas 3 tábuas: a Anunciação, a Visitação da Virgem e a Natividade. Esta igreja situa-se numa das zonas mais antigas da cidade, portanto no centro histórico, e fica muito perto do Museu da Misericórdia do Porto. Agora já estamos na segunda parte do nosso vídeo. Aqui na segunda parte do nosso vídeo nós continuamos a passear por Porto, que é uma cidade barroca por excelência, mas vamos falar dos edifícios que não são religiosos. Portanto, nós falamos das igrejas, dos conventos, da Sé do Porto, tudo lá na primeira parte do vídeo. E agora vamos então falar dos palácios civis no Porto. E vamos começar com este. Este é o Palácio do Freixo. Dom Jerónimo de Távora e Noronha era um clérigo e ele era dono deste terreno. E era um terreno muito inclinado e de difícil acesso. Mas ele quis fazer aqui o seu palácio, uma casa com jardins, com hortas à volta, e ele chamou um arquiteto e queria que fosse exatamente aqui neste local. Dom Jerónimo de Távora e Noronha era riquíssimo. Queria então chamar o arquiteto mais famoso, o melhor arquiteto da cidade do Porto. E quem é que ele chama? Nicolau Nasoni. Então, Nicolau Nasoni é também o arquiteto do Palácio do Freixo. O projeto de Nasoni foi influenciado pelo terreno. Como este era um grande declive e a construção era limitada, Nasoni optou por construir o palácio no centro do jardim. Quando nós chegamos ao palácio, passamos por um portão e depois entramos no jardim. Este jardim é da arquitetura também muito barroca, mas inspirado naqueles jardins dos palácios italianos. Tem um belvedere no centro, tem lagos, tem muita água e é um jardim, não é inspirado nos jardins franceses do barroco, é mais inspirado nos jardins italianos. E depois temos o palácio. O palácio apresenta uma planta quadrangular com torreões ligeiramente salientes nas extremidades e telhados piramidais circundados por corrocheos de menores dimensões. No exterior, o palácio é bastante decorado, apresentando escadarias de lanços opostos e terraços dispostos em cotas diferenciadas, num exercício de permanente dinamismo, unificado pelo traçado. Também no mesmo traçado temos os patamares de varanda da fachada sul, voltada para o rio, extremamente decorada. Este palácio foi concluído no ano de 1754. Já no século XIX, os descendentes do clérigo decidiram vender o palácio a um importante comerciante do Porto. Ele tinha fábricas e ele decidiu colocar uma fábrica de sabão junto ao palácio e modernizou o interior completamente. Nós temos que perceber o quê? Que as pessoas, quando compravam um palácio destes, queriam que ele por dentro fosse o máximo da moda do seu tempo, não era da moda do tempo do Nicolau Nasoni, não é verdade? Então o que é que ele fez? Modernizou tudo. Claro que, visto agora com os nossos olhos, numa perspectiva histórica, é uma pena, porque de certeza que foram apagadas muitas características barrocas muito impressionantes. No entanto, para quem comprou, pronto, queria estar assim, na moda. Um exemplo disso foram os brasões que se partiram, substituindo-se por novos, não é verdade? Criaram-se espaços exóticos, muito na moda no século XIX, como, por exemplo, o salão árabe, o salão chinês. Já no século XX, o palácio voltou a ser vendido por um industrial do Porto, que pôs uma fábrica de moagens nos jardins. Ai, que pena ser pobre. E a minha família ser pobre porque nós tínhamos comprado isto. Mas pronto. Na década de 50, o senhor, não satisfeito, ainda acrescentou um silo de 45 metros de altura
ao palácio. A parte administrativa da Companhia Moagem Harmonia funcionava no interior do palácio. Depois disto, o palácio foi abandonado, ficou muito tempo abandonado e depois foi finalmente comprado, já no século XX, pela Câmara Municipal, pelo município do Porto. Isto foi em 1986. E a Câmara decidiu instalar ali o Centro de Formação Profissional, que esteve a funcionar entre 2000 e 2003. Nesta altura, o palácio também foi restaurado com um projeto do famoso arquiteto português Fernando Távora e o seu filho José Bernardo, que aliás são ambos descendentes do primeiro dono do Palácio do Freixo. Depois destas intervenções, posteriormente, o palácio foi então cedido a um grupo muito famoso de hotelaria, que é o Grupo Pestana, que decidiu então instalar ali no palácio um luxuoso hotel, que é o Pestana Palácio do Freixo. E é isto que acontece hoje em dia. Portanto, toda a gente pode ir ao Palácio do Freixo, desde a hora que tenha dinheiro para ficar no hotel 5 estrelas. É lindíssimo, está muito, muito bem recuperado. Eu realmente convido-vos a lá ir, que se não tiverem para passar a noite, passem nos jardins, vão lá só beber um café, vale a pena. Os jardins são maravilhosos, a vista é maravilhosa, todo o palácio foi reconstruído com o barroco em mente, portanto é realmente um dos palácios mais bonitos do Porto. E agora vamos falar então de outro marco histórico do barroco na cidade do Porto. Estes são os obeliscos da Quinta da Prelada, no Passeio Alegre. A Quinta da Prelada, na altura, estava fora da cidade. E esta quinta barroca nunca foi terminada. A estrutura da casa, não é a casa, o palacete que lá iam fazer, nunca foi realmente terminada. E alguns elementos foram extraídos dessa quinta e transportados para aquilo que é agora, então, o jardim da cidade, para toda a gente ter acesso. A família que era proprietária decidiu construir uma residência de verão e entregaram a obra a Nicolau Nazoni, isto na Quinta da Prelada. A casa senhorial não chegou a ser concluída, apenas existe o corpo do ângulo sudoeste, de volumes escalonados, integrando um torreão quadrado, rematado por uma balustrada que acrescenta à habitação um pequeno piso superior. As janelas do andar nobre exibem a heráldica dos Menezes e dos Noronhas ao centro das moldurações barrocas em granito, a contrastar com as paredes brancas. Também de Nazoni é a planta do jardim, com labirintos na entrada e obeliscos encimados por tochas e um chafariz conhecido como a Fonte do Cágado, e ainda um castelinho no recinto do lago. Os obeliscos na altura dominavam a entrada da quinta e ficavam ao lado de um outro caminho. E foi por esse caminho que entraram na cidade as tropas comandadas por Dom Pedro IV em 1832. E desde então que estes obeliscos estão sempre associados aos movimentos liberais. Os obeliscos foram retirados em 1937, pois a mata da Quinta da Prelada foi transformada no Parque de Campismo Municipal. E os obeliscos foram colocados então no jardim do Passeio Alegre. Este é um jardim de estilo romântico, localizado junto à foz do Rio Douro, que originalmente atendia às famílias burguesas do Porto que viviam em palacetes nesta zona da cidade. Agora, já não há estas pessoas que moravam nos palacetes, mas há pessoas perfeitamente normais de todas as classes sociais que podem ir lá ao Jardim dos Alegres, que é um jardim muito interessante, muito bonito, muito calmo, e ver então estes obeliscos que faziam parte da Quinta da Prelada, também mais um projeto de Nicolau Nazoni. E pronto. Este foi um vídeo acerca de Porto, uma cidade barroca, dividida em duas partes, uma parte mais religiosa, dos edifícios religiosos, outra parte dos edifícios mais civis, para assim vocês terem assim um exemplo. Existem mais alguns apontamentos barrocos na cidade, mas o nosso vídeo já vai para aí com 2 horas, vamos parar por aqui. Não se esqueçam de fazer gosto no nosso canal, de partilhar o nosso vídeo, de deixar um comentário simpático. Escrevam aí se vocês conhecem mais alguns monumentos de construções e edifícios barrocos na cidade do Porto. Digam quais são os vossos preferidos. E não se esqueçam também, se quiserem apoiar o canal e se quiserem escolher alguns vídeos para o canal, de se tornarem membros do Clube Criarte. Basta clicar no botão que se encontra por baixo de todos os vídeos, que é o botão do Seja Membro, aderir a membro. Vocês clicam lá e depois tem um pequeno vídeo comigo a explicar como é que as coisas se processam e também passam o nosso e-mail aqui em rodapé para os membros do Clube Criarte mandarem os e-mails para mim com o contacto. Ok? Por hoje é tudo. Na próxima semana temos mais atualização. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!